Hoje no Papo Rec, uma pessoa que me conhece há muito tempo. Já vi ele várias vezes no portão da casa do meu pai, Erivelton Oliveira. De repórter da Globo a vereador de Curitiba, com uma pauta interessantíssima. Moradores de rua e imóveis abandonados, que é um problema enorme na nossa cidade. Trânsito de Curitiba e um trabalho focado em ações que impactem a população. Cuidar de pessoas. É esse o Erivelton hoje? Eu acho que, de certa maneira, desde que eu entrei no jornalismo, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação e principalmente depois que eu comecei a apresentar um telejornal no ano de 1999, bem longínquo, eu acho que eu comecei a me interessar por cuidar de pessoas, né? Que a gente fazia um jornal comunitário e você levava causas de bairros, de cidades e a gente resolvia o problema no ar, né? Levava uma autoridade, discutia e o problema... Se não era resolvido, pelo menos você tinha um encaminhamento para resolver uma situação. E eu trabalhei com isso de 99 até 2015 praticamente, não só na RPC como também na RIC TV. Saí do jornalismo, fiquei um tempo fazendo outras coisas também em comunicação, mas comecei a sentir falta dessa coisa de você voltar a trabalhar, né? Conseguir ter uma comunidade que precisa de alguma coisa e você conseguir ajudar. E a política acabou me ajudando nesse sentido. Você não acha que hoje, você está no Legislativo, assim como eu, você não tem a impressão de vez em quando que nós, o Legislativo, conseguimos menos do que você conseguia quando você estava na televisão, por exemplo? Seguramente sim. Embora hoje, se a gente for comparar a televisão dos anos 2020, ela não tem nada a ver com a televisão dos anos 2000, até 2010. Mudou muito. Mudou muito, a audiência foi para o telefone, foi para as redes sociais. Hoje qualquer coisa que você publique em rede social, dependendo do seu engajamento, vira verdade mesmo que não seja. Então isso dificultou muito, inclusive. Mas sim, a imprensa ainda tem mais poder do que o poder legislativo, seguramente para resolver questões de cidadãos. Então hoje o Erivelton na RPC teria mais força de ação sobre o nosso prefeito, o Greca, o Rafa, do que o Erivelton vereador. Não sei se seria nesse nível, mas um profissional, um jornalista independente hoje tem um grande poder na mão. Eu não digo que ele é mais poderoso que o prefeito, mas ele é mais poderoso que alguns vereadores, com certeza. E isso não gera uma responsabilidade enorme em cima da imprensa? Mas a gente também entende que a imprensa mudou também, né? Para você fazer, não estou fazendo nenhuma crítica à nova geração de jornalistas que está aí, eles são a nova geração. E se você quiser, eu tenho algumas. Se você não quiser fazer, eu tenho algumas para fazer. O entendimento deles é diferente, a formação é diferente. Hoje um jornalista se forma, voltando a falar, com o telefone na mão, ele tem redes sociais, a hora que ele quer fazer uma live, ele fala com o mundo inteiro, qualquer pessoa pode vê-lo naquele momento. Ele já nasce com uma questão de vídeo. Até 2010, eu sempre faço essa distinção de tempo, porque foi onde começou a mudança, né? E nós ainda estamos em fase de maturação dessa mudança. Antes disso, o jornalista era mais uma pessoa com mais experiência, com mais conhecimento, com mais bagagem, e tudo isso hoje não é muito levado em conta. É levado o que você sabe fazer com o TikTok, com o Instagram, com Facebook, é até uma rede de velho hoje, né? Mas TikTok, Instagram e outras redes é o que bomba. Mas nós temos uma equipe, e eu tenho, modéstia à parte, uma das melhores equipes da Assembleia hoje. E a gente passa por uma certa frustração. Às vezes a gente consegue pegar uma matéria, pegar um furo, a gente faz aquele levante e a gente passa para a imprensa. Nós temos dois problemas. Às vezes o jornalista fala que ele compra a pauta, mas ele quer que a gente entregue pronto. Ele não quer fazer o corre, ele não quer ir atrás, ele não quer fazer o texto, ele não quer bater as fontes, ele quer que aquilo venha pronto. Isso nos causa uma estranheza, porque eu cresci com jornalistas, com a política, e eu sinto falta desse jornalista que ia atrás. Parece que hoje não tem. O jornalista fala assim: adorei a sua pauta, mas sabe como é que é? Sim, o editor disse não. O dono da televisão falou que isso aqui nem a pau. Hoje, você dando do outro lado, vereador,
com causas importantes de Curitiba, e você se coloca, você sente essa porrada assim como a gente sente? Como é que você vê isso do outro lado do microfone? Você joga numa arena diferente da que eu estou jogando atualmente. Você joga na Assembleia Legislativa, que eu digo sempre que é o poder bruto, né? Na Assembleia você tem pessoas poderosas, no Estado você tem deputados que abrem portas e tudo mais. Na Câmara Municipal é um ginásiozinho de esportes comparado com o que é a Assembleia. É uma coisa mais paroquial, mais do bairro. Então você tem ali pessoas poderosas no bairro, em 2 bairros, numa região da cidade. Na cidade inteira é muito difícil você ter um vereador que tem o poder de um deputado hoje, né? Que faça chover e fazer sol. Inclusive seria bom fazer sol. Fazer sol. Fazer sol seria muito bom. Então, e a Câmara Municipal, ela não tem, não que ela não tenha importância política para o município, mas para o Estado precisa ser uma coisa muito... Dá alguns exemplos, né? Muitos batem aí na questão do carro ser ou não ser identificado. Aí isso vira notícia durante uma semana, 2 semanas. Os carros não só vira notícia o que queima a imagem política. Exatamente. Então, se você... E é uma coisa que eu sempre discuto e lembro da época que eu fazia jornalismo político, inclusive. Você sempre escuta a pessoa que faz uma proposição absurda, por mais absurda que ela seja. E não escuta um vereador que faz um trabalho, digamos, um arroz com feijão todos os dias e está atendendo centenas, às vezes até milhares de pessoas com uma ideia legal, com uma ideia simples. Uma bolsa, um auxílio, uma coisa mais comum. Mas aquele vereador que vai lá e diz que tem que prender e arrebentar, ele vira manchete e ele dá entrevista na televisão. Isso é uma coisa que é uma mudança de paradigma, inclusive, da imprensa dos últimos anos. Na minha época, o pessoal me chamando de velho, mas são quase 40 anos, né? Desde o período que nós estamos hoje. Então mudou muito. Essa mudança, eu consigo entender essa necessidade de Ibope. Até porque o Ibope não existe mais, né? Ibope, eu e você, sim. Mas essa necessidade de dar Ibope. Mas eu sinto a falta da responsabilidade da mídia. Primeira notícia, depois a gente corre atrás para ver se era verdade. Isso é muito perigoso porque pode gerar destruições de carreiras inteiras, né? Prejudicar famílias inteiras. E depois, assim, a porrada no Erivelton sai na capa. Aí o Erivelton vai lá, mostra que aquilo estava errado, ganha na justiça o direito de resposta e sai lá na notinha de rodapé. Exatamente. Né? E, escute, você teve lá dos 2 lados. E eu já tive também como vidro e como pedra, né? A gente sabe a dificuldade que é. E antigamente eu sentia que existia um cuidado com a verdade por parte da imprensa. E a formação... Hoje até a verdade é questionada. Você dá aula, você foi professor também de jornalismo. Eu comecei, na verdade eu terminei o meu mestrado em junho desse ano, né? Como mestre mesmo, como professor, eu posso dizer que eu sou um professor de 4, 5 meses, né? Dei um curso, estou fazendo um material agora, começando dessa carreira de professor oficialmente em junho. Mas é óbvio que durante a minha carreira eu falei para milhares, mas várias dezenas, talvez algumas centenas de alunos ao longo desse período, e sempre uma aula, um curso, uma coisa assim, sempre colocando um ponto de vista que ele era compreensível. Hoje, não que eu tenha dificuldade de falar o que eu acho, mas eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, porque a cabeça é outra, a forma de pensar é outra. Mudando de saco para mala, eu hoje aqui, o Erivelton está aqui, teve a bondade de esperar, porque atrasou um pouquinho, e eu atrasei, porque eu tive que dar um pulo lá em casa, um problema referente à falta de luz lá em casa, fui lá resolver um probleminha, e atrasei porque o trânsito de Curitiba tá um inferno. Parece que a gente não está acostumado com chuva. Nunca esteve acostumado, parece que não chove em Curitiba. E uma dessas pautas é trânsito, mobilidade urbana. E, assim, tem solução Curitiba? Eu acho que tem solução sim, Maurício. Vamos imaginar, o trânsito de Curitiba, a gente até reclama, né? Congestionamento na Visconde de Guarapuava.
Mas olha, num dia pesado, você vai levar o quê? 10 minutos para cruzar a Visconde? 15 minutos? Imagina você em São Paulo, você passa às vezes 20 minutos parado, né? Sem sair de uma quadra. Né? Você está ali no caminho da Paulista, Rebouças, ali você fica parado esperando nas marginais. Então assim, o nosso trânsito ele é complicado na concepção do motorista de Curitiba, né? Mas ele ainda não chegou ao nível hard ainda. O que né? nós temos hoje na cidade é uma população com um poder aquisitivo médio maior do que outras capitais brasileiras e mais carros do que a média. A gente só perde hoje, acho que para São Paulo, em termos de média de carro, né? Que é 1,3, 1,4 carro por pessoa. É carro. Né? Então, a cada 3 pessoas, a gente tem quase 5 carros na rua. Então, todo mundo sai de carro. Como é que a gente resolve o problema do carro na rua? Você colocar um transporte público mais acessível para as pessoas. E essa é uma tecla que eu tenho batido quase que desde que eu entrei na Câmara Municipal. Não é uma pauta nova, não é uma pauta inédita. Bom, a gente tem que valorizar o transporte. Eu comecei a defender a tarifa zero para o transporte, ou seja, você deixa o transporte gratuito para as pessoas. Com certeza, a partir do momento que você consegue fazer isso, você vai diminuir o número de carros na rua. 20%, 30%, 40%, não sei, mas você vai diminuir o número de carros na rua. Só que para você construir essa engenharia da tarifa zero, é uma operação, numa cidade como Curitiba, é uma operação de guerra. Você tem que fazer os cálculos, você tem que mexer com... É uma operação de guerra com os gulim, inclusive. Mundos e fundos. Operação de guerra com os donos do transporte. Mas os gulim, os Francesc, os donos de empresas de ônibus, hoje, eu conversei com praticamente todos eles. Eles não têm nenhuma objeção à tarifa zero. Isso é uma coisa que a gente precisa explicar para a população, né? Seguinte, eles continuam recebendo. Eles vão continuar recebendo o cheque deles. Alguém vai pagar o transporte. 80 milhões de reais por mês, que é o que custa o nosso transporte em média, eles vão conseguir continuar recebendo o cheque de 80, talvez até 85, ou pode ser de 75. Mas eles vão receber o valor do serviço prestado. O passageiro do ônibus é que não vai mais pagar a passagem. Eu ainda estou pagando, mas um irmão que tem 65 anos já não paga mais passagem de ônibus. Mas os meus pais não pagaram passagem de ônibus durante 30 anos. Eu de graça para trabalhar de ônibus, se eu sair da minha casa, eu levo no mínimo 3 horas para chegar na Assembleia. São as coisas que nós temos que corrigir no transporte. Porque a integração urbana de Curitiba é muito complicada. Nós temos uma integração e, veja, se a gente tem uma passagem gratuita, inclusive, nós estivemos em Paranaguá, nós que eu digo a Comissão de Transporte da Câmara, que vai terminar os trabalhos agora no início de novembro, nós estivemos em Paranaguá. O que eles criaram lá? Uma tarifa, você não pode pegar ônibus da mesma linha no intervalo de 15 minutos, para evitar que você use o seu cartão, você troque o seu cartão e uma outra pessoa utilize o cartão, enfim. Então, se você está indo para um ponto, ou você vai no mesmo ônibus, ou você troca de ônibus. É uma coisa normal. E aqui em Curitiba, embora o podcast não vá só para Curitiba, mas eu tenho que explicar. Se você quer ir, por exemplo, da Pedreira Paulo Leminski para o bairro do Tabuão, ali, digamos, por cemitério do Tabuão ali, você tem que pegar o Interbairros, ir até o terminal do Cabral, pegar outro ônibus, ir até o terminal da Barreirinha e pegar um ônibus ali para ir para o Tabuão. Nós não temos mais linha circular em Curitiba, né? Sendo que se a gente tivesse se a gente tivesse a tarifa zero ou um outro tipo de baldeação temporal, por exemplo, você poderia descer ali na Matheus Leme, sai da Pedreira, desce na Matheus Leme e pega na Matheus Leme um ônibus para o Tabuão. Você não teria que dar a volta, passar por 2 terminais. Então são o problema da minha casa, justamente são medidas de inteligência de trânsito que eu já comentei isso, já fiz essa crítica. O problema da minha casa é esse, sai da minha casa, vai para o terminal do Vila Sandra, para ir para o terminal do Campina do Siqueira, para pegar o Interbairros para sair na Assembleia. Então, você vai pagar uma passagem só, mas vai passar 3 horas de um dia. Para algumas pessoas isso é até vantagem, porque vai pagar uma passagem só. Mas imagina se você tivesse essa facilidade. As pessoas não só economizam tempo, né? Como vão economizar dinheiro a partir do momento que não tiver mais o valor da tarifa. Imaginando aí um usuário comum de tarifa, cruzamento, 22 dias por mês, por exemplo,
você vai economizar R$240 por mês. Pois é, o Jaime Lerner, quando tentou fazer o metrô curitibano, que é a nossa via expressa, né? Seria como se fosse o metrô, é uma cópia do metrô, embarque e você paga antecipadamente para o embarque ser mais rápido, você fica dentro de uma estação tubo, de uma escolha. E nós não conseguimos fazer justamente as linhas se cruzarem, né? Porque o trânsito de Curitiba é complicado e nós temos o problema dos terminais serem sempre centrais e sem a linha circular. Hoje, em Curitiba, estamos falando aí de ônibus elétricos, estamos falando de ônibus de biodiesel, de ônibus a álcool, e cada um tem uma solução diferente para o meio ambiente envolvendo isso. Mas se não tiver ônibus circular, né, essa troca de pontos, como você colocou, nós vamos ter um problema seríssimo, porque vai continuar, a tarifa vai ficar zero, mas ninguém vai andar de ônibus. Mas vamos até fazer uma defesa até do transporte coletivo, né? A gente está falando aí de algumas dificuldades que existem, enfim. Mas a linha Ligeirão, ela é imbatível no trânsito, principalmente no horário de rush. Porque o ônibus, o Ligeirão, ele vai rodar na mesma velocidade às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, às 10, porque ele anda na canaleta exclusiva, ele tem o controle do semáforo. Então, se ele faz em 20 minutos do centro até o Boqueirão, por exemplo, um carro vai fazer em 35 ou 40 no horário de maior movimento, né? Então tem essa questão. Mas é que, como eu falei inicialmente, nós precisamos de um grande projeto de engenharia não só para adotar tarifa zero, nós temos que repensar realmente o transporte de Curitiba, como foram as ideias iluminadas do Jaime nos anos 70. Depois de lá nós não tivemos mais nada de iluminador. Tivemos alguns upgrades no programa, mas um programa novo, alguma coisa realmente, como a gente usando uma palavra bem popular, disruptiva, nós não tivemos. E hoje nós temos que pensar no trânsito de Curitiba, no transporte, na mobilidade de uma maneira disruptiva. Nos binários, né? As trocas de mão. Hoje mesmo quase entrei numa contramão, porque semana passada a rua era para um lado, semana é para outro. Né? A gente entende essa mobilidade. Eu saio da minha casa e eu tenho as conectoras. Né? A Martim Afonso e a Padre Agostinho, para ir e vir o dia inteiro. A Martim Afonso é engarrafada. Domingo, às 9 horas da manhã, tem engarrafamento. Porque não existe sincronismo de sinal. E a Alana está ali do lado, assim, com a cabecinha, assim, porque ela mora na Martim Afonso também, ela sabe o problema que é. Então, às vezes, pequenos ajustes de inteligência no trânsito iriam ajudar muito essa fluidez, né? Porque nós temos o problema são ondas, né? Se você olhar, se puser um drone em cima da Padre Agostinho, 6 horas da tarde, você vai ver que são ondas. De repente você tem 5 quadras engarrafadas, 2 quadras vazias, 5 quadras engarrafadas atrás, pelas ondas do pare e siga do semáforo. Depois, né, que você passa o shopping, praticamente acaba com o daí vai embora. É a entrada da Mário Torini para pegar 277, e ali também cabe, não sei qual seria a facilidade de se fazer, mas ali cabe uma passagem elevada ou subterrânea para a gente acabar com alguns cruzamentos, que é o grande problema que nós temos na Avenida das Torres, né? Fizemos um projeto maravilhoso e não fizemos as passagens subterrâneas, enchemos ela de semáforos e pardais e ela ficou engarrafada no mesmo jeito. E tem o problema do pedestre para atravessar a rua, porque ele não tem sinal, né? Tem um trecho ali na Avenida das Torres, que eu acho que tem 1,3 km, 1.300 metros. Sem nenhuma parada, sem nenhuma travessia. Nenhuma travessia para pedestre. Nem por cima, nem por baixo. Brasília tem as travessias por baixo, eu morei em Brasília. Uma solução maravilhosa. Só que as pessoas têm medo de passar. Violência. Medo de ser assaltado, medo de passar. Aí nós teremos que aumentar para 10 mil o número de guardas municipais em Curitiba só para botar o pessoal nas passagens. Outra pauta sua que eu acho interessante. Prédios abandonados, imóveis abandonados. Aqui em Curitiba nós temos uma cidade lindíssima, escondida no centro da cidade, com casas que se tiraram os telhados porque elas são tombadas e a família espera ela cair para conseguir vender o terreno. Tem como a gente mudar isso? Eu acho que tem, e
particularmente a questão de imóveis abandonados melhorou muito desde que eu entrei na Câmara, não por minha ação direta, mas eu acho que houve outros vereadores também, eu também, mas outros vereadores também contribuíram muito na questão de legislação, né? Você pode hoje entrar no imóvel, principalmente os imóveis que tem algum risco, como matagal, esse tipo de coisa. Hoje a Guarda Municipal, a polícia a prefeitura já pode entrar no imóvel, pode fazer a roçada e depois manda essa conta para o dono, mas ainda não é uma situação resolvida, né? Para mim, o grande problema do imóvel abandonado não é quando ele está simplesmente abandonado e não está lá lacrado, fechado, enfim. O problema é quando ele vira um mocó, né? As pessoas começam a entrar ali, começam a consumir drogas, começam a ser ponto de troca de mercadoria de roubo, enfim. Esse é o problema. O número de imóveis nessas condições diminuiu em Curitiba nos últimos 4 anos, mas ainda estamos longe de acabar com eles. Porque parte é especulação imobiliária, mercado, e parte eu já vi isso, das famílias dizerem assim, eu não faço nada lá porque o imóvel é tombado, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, aí o cara vai lá, tira o telhado e deixa virar uma... Ele está esperando aquele imóvel cair. E eu vi que algumas cidades, alguns países do mundo, guardam a sua identidade, ou seja, a fachada dos imóveis permanece e para trás pode se reformar. Salvo imóveis históricos, né? Que são outra história. Próximo à Câmara Municipal mesmo tem 2 imóveis que foi feito isso. Eles mantiveram só a fachada e derrubaram o resto. E tem mais ali na própria esquina da Câmara, na Barão do Rio Branco, tem muitos imóveis assim, muitas áreas grandes ali. Mas tem um outro problema também, Maurício. Hoje, para você precisa repovoar o centro de Curitiba. Uma forma de repovoar o centro de Curitiba, passagem de graça, sem querer ficar chato de batendo na mesma tecla. Mas as cidades que adotaram tarifa zero, e a maior cidade que fez isso foi Caucaia. Eu visitei Caucaia em julho desse ano, e eles tiveram um aumento de 30% no movimento da cidade. Tiveram um aumento da arrecadação do município acima de 20%. Então, se você for pensar em termos globais, a tarifa zero ela é quase que autossustentável. Não que ela seja 100%, mas o próprio dinheiro que ela gera em outras formas de consumo, em outras vivências das pessoas, isso também ajuda a pagar o transporte. Ninguém mora no centro porque não tem onde deixar o carro. Né? Essa é uma coisa comum, né? O imóvel é bom, mas não tem garagem. O imóvel é bom, mas não tem garagem. O prédio é bom, mas não tem garagem. E como você falou, parece que cada família de Curitiba tem 2 carros. Né? Vamos exagerar, uma hipérbole. Família de 3 pessoas tem 2 carros. Então, se você tem uma revitalização do centro, a gente teve uma gentrificação do centro de Curitiba lá no passado, né? Ficou chique, expulsamos todo mundo. Depois, ficou chique morar no Jardim Social, o centro ficou abandonado. Depois o Jardim Social passou a ser perigoso, foi todo mundo pro Ecoville, depois vai todo mundo para não sei aonde, e Curitiba tem esses ciclos dos bairros, né? Esse domingo eu fui para Campo Magro, num casamento, e já imaginei, a nova fronteira de Curitiba vai ser Campo Magro. Está muito perto. O Teatro ali abrindo ali. Exatamente. Você passa Manuel Ribas ali, tem inúmeros terrenos, ali tipo assim, condomínios. Os novos condomínios, Almirante Tamandaré chamando. Tem um para cá, né? Vai ser a nova fronteira da região, porque Colombo, embora seja um município grande que ainda tem a propriedade e tudo mais, ficou caro. São José também, o mesmo problema, né? O que é mais próximo de Curitiba também está muito caro. Campo Magro não, você está do lado da cidade, tem muita área para construir. Então a gente vai ter essa mudança. Mas enfim, nós temos que transformar o centro, habitar o centro, porque gente torna a região mais segura, habitar o centro da maneira mais gente possível, dar incentivo para abrir novas empresas. Tem que mudar o plano diretor daí, porque nós temos um problema aqui em Curitiba do plano diretor, já que eu estou falando com o vereador. Curitiba tem um problema muito sério com IPTU comercial. Então, você tem uma casa no centro, você quer que o cara more lá. Mas se o cara morar em cima e abrir uma lojinha embaixo, IPTU comercial. E às vezes é impossível para aquele cidadão arcar com esse custo. E o nosso próprio plano diretor, que permite umas coisas aqui, não permite umas coisas lá, que às vezes não tem o menor sentido. São coisas de 30, 40, 50 anos atrás do IPUC, que nunca ninguém teve a paciência de rever. Né?
E quando rever ali para pegar do lado do Pátio Batel e deixar construir prédio em cima das casas de Curitiba, que eu acho que foi um erro monumental. Vai criar mais um problema de trânsito, engarrafamento, né? São ruas pequenas, mas que a especulação imobiliária falou mais alto e mudou o plano diretor de Curitiba. Por que a gente consegue mudar o plano diretor de Curitiba para pegar a Carmelo Rangel, autorizar a construir prédio numa rua que vai ser um inferno para estacionar e para chegar, depois vai carregar ainda mais aquele lado da cidade, mas a gente não consegue mudar o plano diretor de Curitiba para o centro antigo? Essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não tenho resposta, mas o que eu posso dizer para você é que a gente, vários vereadores têm buscado facilitar um pouco o empreendedorismo na região central. Então, o que poderia... nós fizemos um levantamento, que eu digo, nosso gabinete, na Rua 15, 5 ou 6 meses atrás, havia 14 imóveis fechados, num trecho de 7, 8 quadras, quer dizer, 2 imóveis por quadra. Uhum. E imóveis que normalmente não estavam fechados há um longo tempo. Historicamente fechados. A 15 tinha 1, 2, 3 pontos fechados no máximo. É a rua mais badalada de Curitiba, que passa mais gente e tudo mais. E nem na 15, imagina você ter 14 imóveis fechados, são 14 imóveis que não estão contribuindo para a economia do município. Não geram emprego. 14 pontos que não geram emprego, que não geram imposto, que não geram venda. Então, eu fico pensando assim, por que você não tem um observatório, um radar para dizer, olha, a gente está com 14 imóveis fechados na 15. Então vamos fazer uma promoção de IPTU, vamos fazer uma promoção de imposto. Quem abrir um imóvel até o final desse ano vai ganhar um ano de imposto grátis. A Saldanha Marinho está assim inteira. É o tipo de coisa que a gente precisa fazer. A Saldanha Marinho, a parte que ela é fechada ali, tá desse jeito. Você passa lá, imóvel fechado do lado de imóvel fechado. Ah, mas é a lei do comércio. Não é a lei do comércio, é porque eu, com 2 filhos pequenos, não gosto de ir na Saldanha no final de dia. Não me sinto seguro, não me sinto confortável. E assim a gente vê que essa revitalização do centro precisa ser feita. Pega a Praça Tiradentes ali, né? Praça Osório, Praça Tiradentes. Nós fizemos levantamento em várias regiões de Curitiba. Você pega ali a Praça Tiradentes, começa ali no edifício Eduardo VII, onde era o hotel. Uhum. Ali é o primeiro grande ponto abandonado de Curitiba. Um hotel, né? 7, 8 andares ali, abandonado. Do lado dele tinha um comércio que fechou. Aí você tem na frente do Eduardo VII um prédio do Banco do Brasil, que já foi um prédio com aquela necessidade de ser daquele tamanho. Hoje não tem mais. Que deve trabalhar de gente ali, você deve falar nas salas e ter eco, né? Um prédio que poderia perfeitamente servir para outra finalidade. Aí você atravessa a rua, você tem prédios ali antiquíssimos, abandonados, só a parte comercial usada, a parte de cima não é usada. Você vai para a Saldanha Marinho, como você falou, onde funcionava o Ninter, fechou. Onde era o Prosdóximo. Do lado ali, onde era a casa do pequeno jornaleiro, um prédio também com muito pouco frequentado. E aí você segue ali a Saldanha, como você falou, você vai ter mais 15, 20 unidades fechadas. Então você tem muita coisa, muita oferta e muita gente procurando um lugar para trabalhar. Eu acho que você tem que colocar essas 2 possibilidades para conversar e ocupar o centro. E pensar um pouquinho mais. Eu sei que as pessoas falam assim que não pode, a ideia é tirar os carros do centro de Curitiba. Mas o comerciante hoje ele precisa. Quantos carros não saíram do centro? Ou ao saírem, nós precisamos de estacionamento. Comércio sem estacionamento não prospera. Eu acho que estacionamento no centro a gente até tem para os carros que usam o centro, mas como a gente está pensando em formas integradas, né, Curitiba dos Sonhos, talvez as pessoas não precisem mais usar o centro, usar o carro para ir para o centro. Vai de ônibus, ou você cria uma taxa no centro para que você circule na região, no anel central, você pague, sei lá, como Londres. Londres tem uma taxa. O pessoal já vai como é que se diz o termo de hoje? Vai te cancelar. Vão me cancelar. Não, mas Londres tem uma taxa. Londres tem uma taxa para entrar de carros no centro. Porque Londres, assim como Curitiba, virou uma cidade onde as pessoas só vêm trabalhar no centro e ninguém mais mora. Cidades americanas, ela tem adesivos que só quem mora naquela determinada região pode estacionar. Quem não mora, não estaciona, justamente para revitalizar a região, que as pessoas... Porque não cabe quem trabalha e quem mora.
Essa situação talvez seja até um pouco precipitado pensar nisso, mas eu não tenho a menor dúvida de que daqui 15, 20 anos a gente vai ter que partir para esse tipo de solução. Mas eu acho que é pensar o futuro. Ou para outro tipo de solução. É pensar o futuro. Né? Porque é deixar as coisas como estão. Se a gente quer que as pessoas voltem a morar no centro, quem mora tem que ter segurança e aonde e como chegar em casa. E quem visita tem que ter como chegar e ter segurança. Então, isso é uma Curitiba dos sonhos, mas nós estamos falando de Curitiba. Uma cidade que a gente que mora aqui tem um certo orgulho, tem uma certa falta de humildade para falar das outras cidades, só que ela está deixando de ser esta cidade. E para ela voltar a ser cidade, a gente precisa pensar 15 anos para frente. A vantagem de Curitiba é que outras cidades também do Porte de Curitiba também estão deixando de ser, né? Mas Curitiba ainda tem inúmeras vantagens em relação, né? A gente tem os parques para ir aos domingos, ao fim de semana, quando faz sol, a gente pode ir nos parques no fim de tarde. O Guarani vai ficar interditado agora mais uns 10 dias. É uma cidade que te dá muita coisa em troca do que ela tem. Mas ela poderia ser mais, usando uma palavra que você adora, democrática, né? Para mais gente, para mais pessoas. Porque eu tenho um horror disso das cidades dormitório. Curitiba, um tempo para trás, ela foi pensada onde o centro atende todo mundo, era tudo no centro. Então o cara morava lá no portão. Nossa, preciso comprar uma roupa. Centro. Não tinha uma loja no portão, não tinha um shopping no portão, não tinha uma oficina no portão. E hoje Curitiba já começou a desenvolver, né, essa área periférica, não necessariamente a periferia, mas os bairros periféricos do centro, né? O segundo anel, o terceiro anel. E se a gente não pensar essa Curitiba, onde as pessoas consigam viver, morar e trabalhar no seu bairro, nós vamos ter um centro que vai ser... Esse é o sonho hoje e a tendência até, né, que a pandemia criou nas pessoas. A pandemia mudou um pouco até a forma das pessoas trabalharem. As pessoas trabalharem o mais próximo possível de casa, que dependam o menos possível do trabalho, que consigam trabalhar a pé, que consigam... enfim, é o caminho. Inclusive, é o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo não, isso foi a minha vida durante uns 10 anos, por exemplo. Eu trabalhava morava muito perto do meu trabalho. Né? Andava menos de 1 quilômetro, já estava no trabalho. Isso é uma coisa porque você ganha tempo. Esse é um sonho meu, porque hoje são algumas horas por dia no carro entre trabalho, escola de criança e... O passageiro de ônibus, ele perde 1 mês por ano. Olha só. De ônibus. Isso que a gente ainda tem faixas exclusivas. Erivelton, fechando aqui no modelo Erivelton da RPC, que recado você tem para os nossos curitibanos? Com aquela voz, impondo a voz de apresentador, qual é o recado que o Erivelton vereador, o Erivelton curitibano, tem para o pessoal de Curitiba que está nos assistindo? Olha, eu acho que o curitibano é um povo... hoje nós somos minoria em Curitiba, né? Já somos menos de 40% da população de Curitiba hoje. Mas eu acho que o curitibano e as pessoas que moram em Curitiba têm que acreditar que os desafios que a gente enfrenta hoje são são facilmente não, eles são solúveis, eles têm solução. Tanto no trânsito, quanto na moradia, quanto a questão das pessoas em condição de rua, que é um problema hoje dos mais sérios da cidade, mas é um dos mais sérios do Brasil também. Mobilidade, enfim, acho que todos os problemas que nós enfrentamos, nós temos condição de resolver. Mas falta um pouco de participação do cidadão. As pessoas que hoje não têm compromisso com a política, que só vai ver o candidato no ano da eleição, que só vai se interessar em escolher um número na semana, na véspera da eleição, ligar para um amigo do WhatsApp e pedir um nome de um candidato. Acho que se cada um tiver o seu próprio candidato, conhecer as propostas desse candidato e também fazer a troca, também propor para esse candidato o que ele quer, nós temos condição de fazer a nossa cidade ser ainda melhor do que ela é. Você tocou num ponto para a gente encerrar, que é o que eu falo há muito tempo. As pessoas sempre dizem, alguém tem que fazer alguma coisa, desde que esse alguém não seja eu. Né? Então, faça você. Obrigado, Erivelton, foi um prazer ter você aqui com a gente. Valeu. E você que está acompanhando a gente, acompanha nas redes sociais. O Erivelton também é bem ativo no Instagram, no Facebook também. E ele vai deixar os arrobas dele aqui embaixo nos comentários.